E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de quadrinhos nacionais. Separei para vocês 3 publicações que, meus amigos, são materiais realmente de qualidade. E eu vou abrir com vocês Machado de Assis, Contos Adaptados da Tesla HQ. Uma publicação que tem um acabamento gráfico de bastante qualidade. Realmente um material muito bonito. Essa arte de capa do Matias Streb ficou muito legal. Tem um verniz aplicado aqui também. É uma edição que conta com capa cartonada e orelhinhas. O papel ele é o couché preto e branco. 138 páginas ao preço de R$50. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material, que vai trazer como equipe criativa Frank Tartaros. Esse cara, galera, achei diferenciado, hein? O trabalho que ele faz aqui nessa obra é realmente algo acima da média. E ainda conta com Adam Marini e Wagner Karsten, que também fazem um trabalho artístico aqui de bastante qualidade. Publicação aí que me surpreendeu positivamente. Nós vamos ter 3 contos que são adaptados para os quadrinhos do maior literário nacional, que é o Machado de Assis. Porém, não se tratam de contos fielmente adaptados. Eles servem apenas como inspirações para os artistas fazerem ali a mesma mensagem, mas por outros meios, tá? Assim, nós vamos ter 3 contos adaptados dentro desse encadernado. O primeiro deles é a Era da Tristeza, que é renomeado com esse nome. O conto original se chama Pai contra Mãe. Aí nós temos o Espelho, e aí também se chama Espelho, né, o conto do Machado de Assis. E aí nós chegamos em Nova Igreja, que é baseado, né, inspirado em A Igreja do Diabo do Machado de Assis. Bom, galera, realmente eu fui surpreendido positivamente porque eles conseguiram, né, criar histórias diferentes, mantendo a ideia dos contos do Machado de Assis, seja com relação a uma certa sátira, a uma crítica social e assim por diante. Então eu vou mostrar para vocês aqui a primeira, que é a Era da Tristeza. E aqui vocês vão ver o trabalho artístico, né, que vai contar com o roteiro e a arte do Frank Tartaros, que, putz, o cara desenha muito cenários com bastante detalhes, uma arte bonita visualmente falando, uma narrativa também bem funcional, consegue ambientar muito bem, né, a época em que a história se passa, onde nós temos um caçador de escravos, o Candinho. Ele que é um pé rapado, o cara não consegue se firmar em nenhum emprego e a saída que ele obtém é justamente caçar os escravos que fugiram das fazendas. E para isso, obviamente, ele precisa utilizar de violência, afinal precisa prender, levar para o senhorio, né, que detém a propriedade desses escravos. Ele acaba se apaixonando e a esposa, ela fica grávida. Só que, como eu disse, eles vivem na miséria, mal têm o que comer, mas ainda assim ele tem esse grande sonho de ser pai. Até que ele acaba capturando uma escrava que também está grávida. E aí vai entrar, né, uma questão moral do personagem, o que ele deve fazer, né, sabendo que a sua esposa também está grávida, mas ao mesmo tempo ele precisa do dinheiro, né, para dar de comer para sua família. O que ele vai fazer no final das contas? E a história ela é muito bem contada do início ao final. E falando no final, você não vai ter uma história fácil, no sentido de te entregar aquilo que você esperava, sabe? Pode ser até um pouco desilusório, vamos dizer assim. Quando um ganha, o outro acaba perdendo. Uma grande adaptação, gostei bastante. Aí chegamos em Espelho, que vai ter o roteiro e a arte adicional do Frank Tartaros e também contando com a arte do Adam Marini. Nós temos aqui a história de um soldado que é admirado por todos, né? Agora ele está servindo o exército,
ele sempre está muito bem vestido, bem alinhado. Mas quem conta essa história desse soldado são essas duas mulas aqui, que começam a observar como os humanos acabam agindo. Esse soldado se chama Jacobina, ele é homem, tá? E aí, quando ele retorna para sua casa, todo mundo festeja, prevê um grande futuro para ele. Só que ele fica desconfortável diante dessa situação. E mais uma vez, olha o trabalho artístico de qualidade, né? Colocando ali os personagens com as vestimentas da época, os cenários muito bem desenhados, personagens expressivos também. E esse soldado, ele não é exatamente tudo isso que pensam dele, né? Até no sentido de capacidade de tomar decisões, de agir, de ter iniciativas. E ele é deixado sozinho na fazenda, que tem, obviamente, os escravos daquela época. E, de repente, todos eles somem, né? E ele estava sozinho, como responsável por essa fazenda. E aí que começa uma questão mais reflexiva em relação a essa solidão que o personagem acaba vivendo. E aí que entra também, né, um espelho que vai refletir, né, talvez o verdadeiro eu, né, do Jacobina aqui, numa história realmente muito intrigante, com ótimos desenhos, como eu falei para vocês. Olha que trabalho artístico de qualidade. Realmente, galera, mais um conto aqui dentro dessa obra que me chamou muito a atenção. Lembrando que não são adaptações fiéis, são apenas inspirações, né, para os autores contarem as suas histórias, respeitando ali, né, os objetivos, as ideias do Machado de Assis, que é um monstro da literatura, né? Aí nós chegamos na última história, que é Nova Igreja, com o roteiro do Frank Tartaros e a arte do Wagner Karsten, que também faz um trabalho artístico bem interessante, com uma pegada um pouco mais cartunesca. Basicamente, o diabo resolve, tá, vir para a Terra, fundar a sua própria igreja. E aqui tem passagens muito cômicas, satíricas, principalmente quando ele vai conversar com os outros anjos, Miguel, Gabriel. Você tem ali também uma conversa com o Deus Todo-Poderoso, que leva tudo meio na zoeira, na brincadeira. Ah, meus filhos, vocês se comportem aí e tal. E aqui ele está discutindo, né, uma espécie de conselheiro, uma nova forma de abordagem ali em relação aos humanos. E os diálogos também são muito legais, porque traz todo uma pegada meio tragicômica para dentro da história. Aqui você tem um pouquinho do inferno, né? E esse conselheiro começa a dar ideias, mas o diabo fala, não, você está dando essa ideia, mas a ideia é minha, sabe? Roubando a ideia do conselheiro, que ele quer todos os méritos. Até que ele, aqui quando ele encontra o Deus lá, né, Todo-Poderoso, lá no céu, avisando das suas intenções e tudo mais. E aí nós chegamos no momento em que ele desce para o planeta Terra e começa a pregar a sua doutrina, né, de como as pessoas vão poder agir para poderem ingressar na sua igreja. E obviamente é só desgraceira, só coisa errada. Não vai ter nada realmente positivo aqui nas ações do diabo. E ele começa a ganhar muitos e muitos fiéis. Até que num determinado ponto, as coisas começam a se reverter. Ele passa a perder fiéis. E aí ele fica se questionando por que isso vem acontecendo. E ao final tem um diálogo muito interessante com Deus Todo-Poderoso, né, que esclarece esse ponto para ele e mostra a própria contradição humana. Galera, adorei os 3 contos que foram adaptados dentro desse quadrinho aqui. Realmente é um trabalho surpreendentemente positivo, a começar pelo acabamento gráfico, a escolha de arte de capa. Então, olha, eu dou a nota 9,5 para essa publicação. E por que eu não dou 10? A história Espelho, ela realmente é muito boa, mas ela é levemente abaixo das demais,
tá? Tem uma parte ali final, uma transformação através do espelho e tal, que fica até um pouco mais abstrata, mas ainda assim é uma história de extrema qualidade, funciona muito bem tanto no roteiro como na arte. Galera, conheçam esse quadrinho nacional, ainda mais adaptando, né, ainda que não de forma fiel, um conto do grande Machado de Assis. Então fica a dica para vocês. O próximo material é a adaptação da biografia do grande, do sensacional Garrincha. Material que é uma parceria entre a editora Ultimato do Bacon com a Universo Fantástico e também a Memorabilia do Esporte, que faz a intermediação aí dos direitos dos esportistas para as editoras poderem fazer adaptação em quadrinhos. Vamos contar aqui com Fabiano Santos e Samuel Bono como equipe criativa desta obra. Se você abre aqui, ó, você tem uma imagem maior, uma bela escolha de arte de capa. Publicação que tem um formato um pouco menor do que o americano, um bom acabamento gráfico também, olha só. Edição que conta com capa cartonada e orelhinhas. O papel me parece ser o offset e ele tem aqui uma cara mais envelhecida, né? Que é bem interessante aqui para a obra, trazendo um clima mais retrô para ela. Aproximadamente aí 90 páginas em cores e eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esta obra, que vai seguindo aí a linha de outras adaptações de grandes ídolos nacionais. Já tivemos o Oscar e o Pan de 87, já tivemos também a história do Zico, ambas as publicações tiveram resenhas aqui no canal Central HQs, e falando nessa edição do Zico, ela está ganhando uma republicação num novo formato, com capa diferente e histórias adicionais. Recomendo, eu acho uma iniciativa muito interessante, tanto da Ultimato do Bacon como da Universo Fantástico, né, em trazer esses grandes ídolos nacionais para os leitores, principalmente mais novos, que acabaram não acompanhando a carreira desses grandes ídolos nacionais e que eventualmente acabam até meio que sendo esquecidos. Bom, vamos falar aqui, né, do grande Garrincha, galera, campeão da Copa de 1958 e imprescindível para a Copa de 1962. Então nós temos aqui a história dele desde a sua infância, mostrando aqui que ele vivia uma vida realmente bem humilde. Ele jogava futebol com aquelas bolas que não são nem próximas da tecnologia das bolas que são utilizadas atualmente no futebol profissional. Era quase que um saco amarrado aqui. E ele já chamava a atenção desde moleque. Só que toda vez que ele partia para uma peneira nos grandes clubes da época, ele era rejeitado por conta das pernas tortas, né? Parecia que ele estava andando montado num cavalo. Ele realmente tinha as pernas tortas, algo que vinha desde de quando ele nasceu. E aí não se sabe se é uma questão genética ou se ele teve alguma doença que acabou afetando, né, o desenvolvimento ali das pernas. Mas a partir do momento que um jogador do Botafogo presencia toda a genialidade do Garrincha, ele já de cara fala, olha, vai para o Rio que nós precisamos ver você em campo. Você tem que, né, mostrar um pouco do seu futebol. E quando ele faz, né, a sua primeira partida ali num treino junto dos profissionais do Botafogo, tem um jogador que fala o seguinte, olha, contrata esse cara porque é melhor ele ter ao nosso lado do que jogar contra ele. Então é um cara que realmente se destacou demais no Botafogo, que durante o período ali dos anos 50 reinava junto com o Santos do Pelé, né? O Botafogo era um dos principais times nacionais. E aí ele é convocado para a seleção brasileira, vai narrar a conquista de 1958, depois em 62, que como eu disse, ele realmente foi importantíssimo para trazer o bicampeonato para o Brasil. O Pelé acabou se machucando. É um cara realmente diferenciado. Muita gente, inclusive algumas pessoas, falam que ele foi o melhor jogador de todos os tempos, superava até mesmo o Pelé, que está aqui junto com ele, né?
E você tem um trabalho artístico também caprichadíssimo do Samuel Bono, uma narrativa sensacional. Vocês viram ali, né, os lances dele driblando, matando a bola no peito, chutando a gol. E aí nós vamos acompanhar também o que foi uma espécie de derrocada, né, do Garrincha, que naquela época, ainda que ganhasse um certo dinheiro, não era nem próximo, né, do que os jogadores atuais, que têm muito menos qualidade que o Garrincha, acabam ganhando, né, principalmente aí nos clubes fora do país. Então, nós temos aqui o grande Garrincha e a sua história, né, ele que teve problema com bebida e tudo mais, mas a ideia desse quadrinho, na verdade, é focar no que ele conquistou, né? No aspecto positivo do Garrincha. Então nós temos aqui uma boa adaptação da biografia do Garrincha em quadrinhos, né? Nascido no bairro de Pau Grande, em Magé. Né? O Garrincha se chamava Manuel Francisco dos Santos e Garrincha é o nome de um pássaro muito popular lá naquela região. Então, galera, nós temos aqui, ó, a memoriabilia do esporte, que traz, né, as questões referentes ao bairro Pau Grande, terra de Magé, com estátua, homenagens ao grande Garrincha, até nome de estádios a gente tem, o museu ali do personagem não, né, da figura histórica que foi o Garrincha. Então, considerando a arte de qualidade, um roteiro bem feito, com essa pegada também retrô da parte gráfica, eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9 aqui para a história do grande Garrincha. Fica a dica para vocês e corram atrás, galera, do Oscar e o Pan de 87, é uma história realmente muito emocionante e marcante dentro do basquetebol, até porque afinal foi contra o grande Estados Unidos, né, que dominava o cenário do basquete, e também tem a edição do Zico, galera, que é realmente muito legal e que está ganhando aí uma republicação com algumas reformulações ali na edição. Para finalizar esse vídeo, vamos com a terceira parte da minissérie em 4 de Savants of Sounds, com Abel, Gabriel Arraes e Rodrigo Catraca. Eu já resenhei as duas edições anteriores e o Gabriel Arraes, que é o roteirista da publicação, venceu o prêmio HQ Mix, né, com a publicação Roses and Guns, que é um material realmente muito bacana e que teve resenha aqui no Central HQs. A edição ela é caprichadíssima, ela é plastificada aqui, ó, formato americano, capa cartonada de boa gramatura e papel couché colorido. Basicamente aí uma single issue, né? Onde nós vamos ter a história de elementos musicais que são conscientes. Eles acabam interagindo dentro de uma história que vai trazer conspirações. É até um pouco difícil falar dessa terceira edição sem eventualmente acabar dando alguns spoilers. Mas resumidamente, nós fomos apresentados ao Buda, que é a personificação do som de qualquer guitarra do planeta. Ele acaba conhecendo a Stella e você sente ali, né, aquele clima de romance entre os dois personagens, até que uma corporação acaba utilizando uma arma geofísica para criar um tsunami que varre a costa do Haiti. E aí, a Lady Aqua, que é a personificação do som das águas, ela quer descobrir o culpado e partir numa jornada de vingança. É uma história realmente bem interessante, esse lance do som ganhar consciência, um aspecto físico, interagir com o mundo real, traz situações realmente muito interessantes para dentro da obra, com esse trabalho artístico aqui caprichadíssimo. Olha só, todas as edições de Savants of Sounds são realmente muito bem desenhadas, galera. É um trabalho de bastante qualidade em arte e em roteiro. É uma publicação que vai trazer mistério, um certo suspense, romance, traições, uma construção realmente bem interessante dentro desse universo aí dos sons conscientes criados pelo Gabriel Arraes. E que nota que eu dou para essa terceira edição,
eu dou a nota 8,5. Continua aí uma publicação acima da média. Realmente os quadrinhos nacionais atuais, eles não devem em nada para várias publicações gringas que tem até um certo hype. Conheçam esses materiais nacionais, galera. Não é uma questão de, vamos ajudar o mercado nacional. Não, é porque tem qualidade. Então, vale a pena você arriscar o seu dinheiro nessas publicações que eu resenhei aqui para vocês, beleza? Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!